A paz do Senhor, amados, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje estamos no Periscope, certo? Primeiro vídeo lá, mas estamos já em outras redes sociais. Muito boas, por sinal, mas tem umas que tem umas diretrizes que são um pouquinho, vamos dizer assim, ainda precisa de melhoras. Mas nada demais que possa a gente não ter outras redes sociais para não agir assim, né? Então, amados, eu gostaria de fazer aqui já a apresentação. Meu nome é Pastor Wallace Candarra. Estou aqui para falar sobre Bibliologia, parte 10. Vamos falar um pouquinho das versões, né, da Bíblia que algumas pessoas falam. Porque aquela versão bota colchetes e aquela não coloca, né? Isso é bem interessante. Então, eu estou aqui para falar com vocês sobre isso daí, certo? Então, nas minhas anotações, eu vou explicar a você. Há vários textos da Bíblia, na verdade, se eu não me engano, do Novo Testamento, são 86 mil escritos diretos dos originais. Hoje existem cópias fiéis aos originais. Você não vai achar nada alterado. Porque, basicamente, eu perguntaria a alguém que diz que a Bíblia foi adulterada, me prove, mostrando o seu original. Porque se você não tem uma original para provar e só está falando e não tem uma prova de que ela foi adulterada, porque até hoje ninguém nunca conseguiu provar isso, só seria especular. Não, especulação é especulação. Então, amados, estamos aqui vendo que na época da igreja primitiva, que uma igreja aí está dizendo que era ela, né? Na verdade, a igreja primitiva, ela é chamada assim porque foi a igreja feita pela promessa de Jesus Cristo. Ela começa a promessa ali, onde Jesus profetizou, dizendo: tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclésia. Então, você tem que diferenciar, porque essa igreja normalmente, a romana, ela vai dizer claramente que ela é aquela igreja. E na verdade não é. Que a igreja romana, ela só foi surgir na época de Constantino. Depois da época de Constantino, ela começa a aparecer. Ela diz que foi nesta parte da profecia bíblica, dizendo que Pedro foi o primeiro papa, então por aí você já sabe quem é. Que fala pretensiosamente, porque na verdade não era. Era a igreja primitiva, que era, a gente vai ver no estudo de Apocalipse, que é a igreja composta primeiramente de judeus. Você veja que é Paulo judeu, Pedro judeu, né? E todos os demais. Então, amados, sendo assim, nós nessa maravilhosa avaliação entendemos que eles não tinham material didático. Vocês percebem isso? Hoje você tem a Bíblia na sua mão, tem várias versões na sua mão, e você não tinha noção de que eles talvez não tivessem esse material. Eles não tinham material didático que batesse com vamos dizer assim, a missão deles. Então, amados, nós que estamos aqui para ver a verdade, devemos entender que eles tiveram que interpretar, porque a missão não foi fácil. Você veja que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você veja que Pedro começa um sermão esclarecendo que ninguém estava embriagado ali. Estavam falando em línguas do Espírito Santo. E aí é onde a gente entra, porque lá ele diz: todos são medos, pardos, gregos e etc. Tinha nações ali.
E todos entendiam Pedro na língua materna, certo? Até aí tudo bem. O Espírito Santo fez essa primeira pregação maravilhosamente, né? Então, eu quero só clarear a ideia aqui de que isso foi no Pentecostes. Mas, na verdade, nós devemos entender que os judeus de lá tiveram a necessidade, sim, de terem um critério para selecionar os textos. Então, versões semíticas, certo? Que são versões judaicas. A primeira delas é o Pentateuco Samaritano. Vocês já ouviram falar disso daí? Pronto, existe, certo? É um texto hebraico do Pentateuco, escrito nos velhos caracteres hebraicos, ou em samaritano. Então, por isso que ele é um Pentateuco samaritano. De Gênesis a Deuteronômio é o Pentateuco, né? Os samaritanos é um dialeto oriundo do hebraico antigo, surgido com a mistura do povo assírio, trazido para Samaria por Sargão II, né? Um rei que existiu. Por ocasião do cativeiro das 10 tribos, é uma mistura do hebraico antigo com o assírio. Deles existiam muitas cópias. É a Bíblia da seita dos samaritanos, que teve início com a expulsão dos Manassés de Jerusalém. Está lá em Neemias 13, versículo do 23 até o versículo finalzinho do capítulo. Então, o que acontece, amado? Nós estamos aqui com a passagem, Neemias 13, você pode ler todo para acompanhar, mas a partir do versículo 23 vocês vão ver isso daí. E a consequente construção de um templo rival no Monte Gerizim, isso marcou o início da contínua separação, pela qual os judeus não se comunicam com os samaritanos, que está lá em João 4:9. João 4:9. Então, isso daqui era o motivo pelo qual não se falava com os samaritanos, porque houve uma discussão e eles não chamaram os samaritanos para ajudar na construção do muro e nem também para ir à guerra. Aí eles reclamaram os samaritanos e, ao invés de entenderem que é uma questão nacionalista, é uma questão de Jerusalém, é uma questão, simplesmente eles disseram: não precisa de ajuda, eu sei que vocês querem ajudar, mas vocês ajudam fazendo assim, uma oração, alguma coisa. Houve um desentendimento e perpetuou aí por gerações. E pense num povo que realmente guarda rancor. É o judeu. Segundo são os targos, ou interpretações. São paráfrases. O que é paráfrase? É você dar uma explicação de alguma coisa que está escrita. Então, um pregador, ele vai parafrasear o texto, certo? Ele vai parafrasear a Bíblia. E aí é aonde entra. Que quer dizer, vamos lá, do aramaico para do Antigo Testamento, falando sobre uma seção anterior, que era o quê? O texto do Antigo Testamento, ele era parte em hebraico e parte em aramaico. Ele não era todo. Tinha uns pedacinhos do livro de Daniel, que era em aramaico, certo? Tem uns textozinhos que aqui e acolá aparecia. E o hebraico, ele saiu a língua samaritana e saiu o aramaico. Porque o aramaico é uma língua popular. Então, o que era falado de maneira clássica no hebraico, eles falavam no popular no aramaico. Então, era mais a fonética que saía no aramaico. Se saía mais isso. Então, versões gregas, né? É a Septuaginta, que ela se escreve LXX, que é justamente Septuaginta quer dizer 70, né? Arísteas, escritor da corte de Ptolomeu Filadelfo,
reinou de 285 a 246 antes de Cristo. Então ele, escrevendo o irmão Filócrates, com seu irmão Filócrates, conta que o referido monarca, por proposta de seu bibliotecário Demétrio de Falero, solicitou o sumo sacerdote judaico Eleazar que ele enviasse doutores versados nas Sagradas Escrituras. Você veja que eles não eram assim, chegar e dizer assim: eu acho que eu posso interpretar sozinho porque eu acho que esse texto está errado. Não. São versados, são pessoas que têm em comum com aquela língua, eles sabem interpretar, né? Então, eles sabem o que significa. Para você interpretar a Bíblia, na verdade, não é tão fácil você pegar só o texto e passar de uma língua para outra. Você tem que conhecer a história do povo. E aí, você pegando do Gênesis, você tem que conhecer a história lá. E você deveria ler os livros dos judeus todos para entender mitos, entender cultura, entender tudo isso para depois interpretar. E aí ele juntou, Eleazar escolheu 72 eruditos, 6 de cada tribo, e enviou-os a Alexandria, né, que foi destruída. A biblioteca foi queimada, foi uma perca grande, porque ela tinha conhecimento, viu? Na biblioteca de Alexandria, a história é conhecida. Então, tinha vários conhecimentos, os quais completaram as versões em 72 dias. É tanto que até hoje não temos uma biblioteca igual a de Alexandria. Foi uma perca irreparável, quer dizer que não teve mais como recuperar. Queimou-se mesmo. E eles tinham, para você ter noção, livros de medicina, ciências e tudo mais, de lá do início da história para cá. Para vocês entenderem como é. Isso deu-se na ilha de Faros, situada no ponto da cidade. Foi a primeira tradução completa do Antigo Testamento, do original em hebraico. Foi também ela que situou e dividiu os livros por assunto, né? Então, não se tinha isso. Ler histórias, poesias, profecias. Hoje não há um só exemplar original da versão dos 70. Claro que papel se acaba com o tempo, né? A cópia mais antiga é o manuscrito Vaticano, datado de 325 d.C., que Vaticano vem do Vaticano lá em Roma, e eles nominaram assim porque a Igreja Católica estava detendo conhecimento, né? Que não é católica, é romana. A Igreja Romana estava detendo conhecimento. Depois que acharam outros escritos iguais a eles e outros semelhantes, aí ela quis passar por boazinha, né? Porque, claro que, já que tem, vamos ceder também, né? Aí a versão de Áquila, natural de Sinope, cidade do Ponto, que é o Áquila e a Priscila, né? Contém só o Antigo Testamento. Foi feita em 138 d.C., no reinado de Adriano. A versão de Teodosião, natural de Éfeso, que foi feita em 160 d.C., no tempo de Cômodo, imperador. Não é mais do que uma revisão da Septuaginta, contém só o Antigo Testamento. Teodosião era ebionita, né? Então, essas são versões que já existiam. A versão de Símaco, feita em 218 d.C., era só o Antigo Testamento. A Símaco também era ebionita. A Exápia de Orígenes. Orígenes é o seguinte: ele foi um dos pais da igreja, mas você não vê nenhum livro dizendo que ele é São Orígenes, né? Santo Orígenes. Você não vai ver, porque a Igreja Católica não gostava das ideias dele. Então ele incomodou muito, né? Então Orígenes começou a ir contra as ideias da Igreja Romana, se opondo e
e dizendo que aquilo estava errado, né? Então, por aí você tira. Devido a falhas da tradução da Septuaginta, a origem grande erudito da igreja primitiva tinha algumas falhas em, vamos dizer assim, 1%. Hoje, as nossas Bíblias em português têm entre 1 e 2% de erro. Ou seja, não invalida por quê? Vou dizer por quê. Porque o erro que fala não é nos textos, é nas marcação das vírgulas. Porque uns vão dizer, é chamado príncipe, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, né? Aí, aquele texto de Isaías. Aí ele faz. Ele é chamado maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula. Aí a outra vai dizer, não é assim não. É maravilhoso conselheiro, vírgula. Então, esses pontos aí, alguns botam a Bíblia para 1% de erro. Ou 2%. Questão de gramática. Porque o hebraico, não sei se vocês sabem, mas ele não tem pontuação. Certo? O hebraico clássico, ele não tem pontuação. O koiné, o grego koiné, ele é o grego que se usa para fazer escritura sagrada. Ele tem pontuação, mas não tem esse negócio de vírgula. É a palavra, né? E a outra palavra, e assim vai. Então, nessa questão aí, é que não invalida. Você veja que não invalida. Bíblia é Bíblia. Jesus é Jesus. Daniel é Daniel e assim vai. É a mesma coisa. A sua Bíblia que você tem hoje, na sua mão, fique tranquilo, é a mesma que Jesus carregou na boca e no coração, porque não tinha como carregar na época na mão. Certo? Mas, vamos lá. O texto em hebraico, ela continha, né? Sendo assim, vamos ver algumas questões. Como Orígenes, em Cesareia, ele fez a sua Exápia, ou versão de 6 colunas, veja como é a questão aqui. Em 228 d.C., as 6 colunas estavam dispostas da direita para a esquerda. Assim, olha só a ordem. 6 colunas. O texto hebraico, o que ele botou? O texto hebraico da esquerda, né, para a direita. Aliás, da direita para a esquerda, perdão. Aí, da direita para a esquerda, tinha o texto hebraico, o texto grego traduzido do hebraico, a versão de Áquila, a Septuaginta e a versão de Teodosião. Ou seja, ele botou tudo numa página só. Um manual bíblico, né? Então, as versões siríacas essas estiveram ao alcance dos apóstolos de Jesus. Então, os apóstolos de Jesus tiveram essas versões que eu vou falar aqui, certo? Estavam à disposição deles. Então, eles, claro que eram rolos, livros em pedra, em pano, de tecido de vários tipos, que tinha um linho, tinha a gente fez no vídeo anterior, você vai lá no YouTube, o canal é Pregadores do Evangelho Genuíno, Evangelho Genuíno, e você vai achar um soldado com um escudo com o nome Fé, o escudo pegando fogo. Então você vai lá e você vai achar vídeos e você coloca bibliologia. Você vai botar. Aí você bota Bibliologia Wallace. Aí você vai achar o vídeo com o canal Evangelho Genuíno e você vai ver com esse soldado. Então veja bem, amados. No YouTube, tenho lá mais de 130 vídeos. Olha só. O apéstito, cujo termo significa simples, foi feita diretamente do hebraico pela igreja siríaca de Édessa, no nordeste da Mesopotâmia, no século II. Abrange também, pela primeira vez, o Novo Testamento, com exceção de poucos livros. É ainda hoje a Bíblia do remanescente da igreja de Siríaca. Começou a ser feita quando ainda viviam os apóstolos, isso é, no século I, e foi concluída entre 150 a 200 depois de Cristo.
Isso com a presença dos gnósticos já querendo colocar livros que não existiam e que não têm a menor finalidade dentro da Escritura. Então você tem a sua Escritura graças à igreja primitiva. Os pais da igreja que eram cristãos genuínos, que eles combateram, e não eram romanos. Certo? Detalhe, eles eram cristãos. Aí depois, com a aliança com Constantino, ele deu o primeiro templo. A primeira igreja foi a primitiva. A primeira igreja primitiva. Qualquer um vai se perder quando você falar isso. Porque eles inventam mentiras e querem divulgar essa mentira. Isso, querem sustentar a mentira. Quando você sabe como conversar, você sabe o que a história diz. Então, o primeiro templo católico romano foi lá para Constantino. O primeiro papa não foi ele. Foi, se eu não me engano, Clemente de Alexandria, que não queria esse título, mas deram a força. Então, veja bem. A versão Filoxênia, traduzida por Filoxeno, em 508, bispo, você vê aí, Filoxênia, Filoxeno, né? Em 508, bispo de Hierápolis, na Ásia Menor, compreende só o Novo Testamento. Então você veja que tem umas partes que era só o Antigo, outras que tinha o Novo, né? E aí, por que algumas versões têm um texto em colchete? Porque ele está usando um escrito que lá diz que está ausente aquele versículo. Só que quando ele compara com outro tem o versículo. Os originais, um omite e o outro aparece. Todos igualmente originais do Novo Testamento. Por exemplo, João, aquela passagem do anjo, ela não aparece nos originais, nos outros aparece. Então, aí eles entendem. Eu vou botar em colchete, porque é melhor para facilitar o entendimento das pessoas. Porque o texto que eu estou usando é mais ou menos isso. Não tem esse versículo. Porém, nesse outro tem, então eu vou dizer que está em colchete, porque no que eu estou usando como original, ele não tem. Então, não é que seja falso, não. É porque num está faltando e no outro... Então, para você ter a noção, nas Bíblias nossas em português, algumas só aparece uma vez a palavra Lúcifer, né? Na passagem lá de Isaías, que fala, ó estrela da manhã. Não confundam, licença aqui, não confundam que a resplandecente estrela da manhã é a estrela da manhã. É a mesma coisa. Não. A resplandecente estrela da manhã é Jesus. A estrela da manhã, que ela é chamada de Vênus ou estrela d'alva, ela é Lúcifer. É um nome para ele. Estrela da manhã. Agora, na Bíblia aparece. Então você tem que olhar o contexto. Então vamos lá, amados. Deus, sabendo de todas as coisas, pega você e diz assim: eu quero que vocês estudem a minha palavra. Tudo bem. Mas quando você tem uma versão que está na sua mão, você vai ver que ela é uma versão maravilhosa, porque você entende. Você não tem como chegar e usar uma versão que você não vai entender. Então vamos lá. As versões latinas, devido à importância, e na latina, na Vulgata Latina, ela aparece 6 ou 7 vezes. A palavra Lúcifer, para você entender. E tem gente dizendo que não é o nome dele. É o nome dele, agora antes de cair. Certo? Antes de cair. Não vão se iludir, não. É antes da queda. Depois da queda, ele ganhou títulos. Devido à importância da língua latina, predominante do último império mundial romano, fez-se necessária a tradução para a língua vernácula do império. As versões latinas foram... A antiga versão latina é também chamada versão africana do norte. Foi feita na África do Norte, possivelmente em Cartago.
abrange ambos os testamentos, serviu da Igreja do Ocidente, foi traduzida no Antigo Testamento diretamente no grego da Septuaginta, foi concluída em 170 depois de Cristo. A Itália é uma versão da antiga versão latina, foi preparada na Itália, na segunda metade do século II, abrange ambos os testamentos. A revisão de Jerônimo, uma revisão feita por Jerônimo em 382 a 387, isso inclui que ele disse que não, os apócrifos que tem na Bíblia Romana não eram para estar ali, certo? Então ele colocou, depois de uma pressão do líder da Igreja Romana na época, e mesmo assim ele colocou os livros lá, mas com a nota dele colocando, dizendo, não são inspirados. Coloquei os livros, mas eles não são inspirados. Então, o próprio Jerônimo ele diz isso, né? Revisão feita por Jerônimo. Jerônimo foi encarregado disso por Damaso, bispo de Roma. Ele utilizou-se da Exápla de Orígenes, né? E aí vamos ver a Vulgata latina, né? Teve várias versões. O Antigo Testamento foi traduzindo diretamente do hebraico do Novo Testamento Revítio. Realizar essa obra, Jerônimo instalou-se num mosteiro de Belém. Então ele se isolou, né? A Vulgata Latina da Igreja do Ocidente na Idade Média. Foi a Vulgata Latina. Outras versões orientais são elas, as versões egípcias e copticas, a etíope, a gótica, certo? Que é das tribos germânicas, a armênica, a georgética, ibérica, a eslovaca. Versões europeias, né? Ainda há outras versões orientais, árabes e de menos importância, né? Versões europeias, versões inglesas. As 4 versões inglesas são versão autorizada pelo rei Tiago, é a King James falada, né? A versão revisada, a versão autorizada americana, a versão padrão revisada, a versão alemã. Estou resumindo para que o vídeo não fique tão longo. A versão em português foram traduzidas frequentemente primeiro no rei de Portugal, traduzida da Vulgata uma parte do livro de Gênesis, né? Dom João I ordenou a tradução dos evangelhos, esse mesmo rei traduziu os Salmos, Frei Bernardo traduziu os evangelhos de São Mateus no século XV. A rainha Leonor, casada com Dom João II, mandou publicar o livro Vida de Cristo em 1505. Ele mandou imprimir os Atos e Epístolas Universais, versão completa. Inclusive, algumas coisas na história que eu quero falar é a chamada Mary Blue, né? a rainha sanguinária, né? Então, Maria Sanguinária, ela era uma católica do pé roxo, né? Vamos dizer assim. E eles falam muito respeitosamente, porque ela, pelo fanatismo dela, ela obrigou a padres e a protestantes na época lá, que se tornaram posteriormente evangélicos, ela obrigou a eles se dispensar as esposas e viverem o celibato. Foi um celibato obrigado. Ninguém venha dizer que não é, porque está na história. E aí, versões mais completas é a versão Almeida, né? João Ferreira de Almeida. Você vai achar várias, como a Arque, a Almeida Fiel e tudo mais. A versão de Figueiredo, Padre Antônio Pereira de Figueiredo, né? Português, levou 17 anos no preparo de sua versão. Ele queria que tivesse boa mesmo e conseguiu, né? Aí vem a tradução brasileira, né? Começou em 1904 por uma comissão de vultos evangelistas brasileiros, nomeado pela SBA, Sociedade Bíblica Americana, e SBBE, Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, né? Então você veja que tinha um aparato para poder fazer isso, né? A versão de Holden, né? A versão de Matos Soares, também padre brasileiro, traduzida na Vulgata, concluiu a tradução em 1932. Fatos importantes sobre a Bíblia em português. A Bíblia foi impressa pela primeira vez no Brasil pela imprensa bíblica brasileira em 1944. Olha aí o tempo que faz que você está com a sua Bíblia aí, né?
Entre as Bíblias mais populares do mundo estão em português as versões são a Vulgata, a de Lutero e a versão autorizada inglesa. A primeira agência distribuidora de Bíblias no Brasil foi a da SBBE, em 1856. A segunda foi a da SBA, em 1876, ambas na cidade do Rio de Janeiro. E aqui eu quero encerrar a minha palavra dizendo o seguinte: quando você vir alguém dizendo que a Bíblia não está de acordo, que tem falhas, me mostre as falhas e me mostre o seu original, porque o meu está aqui. A minha Bíblia está completa. Não tenho que discordar. Amém? A paz do Senhor. Vocês vão me ver dando uma saidinha, porque realmente, né, o celular está assim para o meu lado. Então, amados, Deus os abençoe e graças a Deus.